Boa noite, irmãos, graça e paz. Que bom receber mais uma vez vocês aqui, nos encontrarmos aqui nesse dia que o Senhor fez. E nós estamos muito alegres, porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia. Nós temos experimentado esse grande amor de Deus. O grande amor de Deus, que não só ao entregar seu Filho na cruz, nos deu nova vida, nos tirou do império das trevas, mas também Ele nos mostra cada dia, se nós olhamos para Jesus, como nós devemos viver a nossa vida aqui e agora e experimentar quem realmente Deus é. Nós temos paz com Deus em Cristo Jesus. E por isso nós temos um novo relacionamento com Deus. E eu queria ler para vocês, se você puder abrir a sua Bíblia, no Salmo 33. Nós temos falado bastante sobre isso. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Nós precisamos saber quem Ele é, se nós queremos viver de uma maneira que nós agrademos a Ele. E assim, com certeza, experimentar também o cuidado dEle sobre as nossas vidas. Então nós vamos ler Salmo 33. E se você prestar atenção em alguns pontos desse Salmo, ele diz para a gente quem Deus é. Versículo 1, Salmo 33, diz assim: Exultai, ó justos no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas, entoai-lhe novo cântico. Tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Versículo 5, respondendo à pergunta, quem é o Senhor? Olhe só quem é o seu Deus. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Quem é o Senhor? Versículo 6, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Todo o exército dos céus. Sol, lua, estrelas, e tudo que há nos céus. Versículo 7, ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Esse é o nosso Deus. Deus poderoso em obras. Versículo 10, o Senhor frustra os desígnios, os desejos das nações e anula as tentativas dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre e os desejos, os desígnios, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo a quem ele escolheu por sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Meus irmãos, o Senhor contempla cada uma das suas obras. E por isso ele diz, bem-aventurado, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Versículo 16, não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, e ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Esse é o nosso Deus. Seus olhos estão sobre aqueles que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia.
Nossa alma espera no Senhor, versículo 20, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Meu irmão, você teme ao Senhor? Você anda nos caminhos do Senhor? A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre você, sobre aqueles que esperam em sua misericórdia. Que Deus possa nos ensinar essa noite a viver uma vida que agrada ao Senhor. E experimentarmos então a sua misericórdia, a boa mão do Senhor sobre nós. Amém? Queria chamar meus irmãos aqui que vão nos ajudar agora a louvarmos o Senhor, louvarmos ao nosso Deus, louvarmos a esse Deus que é maravilhoso e poderoso, que não muda, a palavra dele dura para sempre. E por causa disso, nós não precisamos temer. Queria convidar vocês a se colocarem de pé. Por causa disso, quando nós experimentamos o medo, experimentamos a falta de sono, nós precisamos recorrer à palavra de Deus. Essa palavra de Deus que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Estava essa semana lendo um versículo para um dos nossos irmãos que diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Meus irmãos, nós temos um Deus maravilhoso. E eu queria convidar você a louvar o nome desse Deus, cantando esse hino agora, o grande amor de Deus. Se você tem essa convicção, já tem essa convicção no seu coração, que você possa cantar com firmeza, forte. O Senhor com certeza se agrada do nosso louvor. Amém? Foi só um ritmo para começar. Vamos lá. Vamos cantar com alegria ao Senhor. Então, a Deus demos glória no seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e a graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a
Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem se entregar a seu bom Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigado, Pai, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Obrigado porque o Senhor está aqui, o Senhor está conosco todos os dias até o fim dos tempos, Pai. E por isso nós temos essa segurança tão grande, Pai, de nos aproximarmos diante de Ti com louvores, com ações de graças, porque o Senhor se agrada dos frutos dos lábios que Te louvam. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui com os nossos irmãos, nos alegrando juntos e cantando, porque são por causa dos Teus merecimentos, Senhor, que nós temos vida em Jesus. Obrigado porque não depende de nós, Pai, mas por causa disso também, Pai, nós temos segurança no Teu santo nome, esse nome que fez os céus e a terra. O Teu nome, Senhor, é quem soprou, Senhor, as narinas daquele barro, Senhor, e assim o Senhor nos fez. Nós somos pó, não somos nada, Senhor, mas ainda assim o Senhor se agrada dos nossos louvores, Pai. E nós somos tão agradecidos nessa noite, Pai. Nós queremos, Senhor, Te conhecer a cada dia mais, queremos temer ao Seu nome e experimentar diante de nós a Tua graça maravilhosa, Pai, que nos alcança e que nos faz entender, Pai, que a nossa vida dedicada ao Senhor, a nossa vida vivida para o Senhor, é uma vida, Pai, completa. É uma vida, Pai, que é desde agora até a eternidade, Pai. Obrigado por isso, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome, Pai, e nós confiamos na Tua palavra, que é a verdade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que cada coração, cada irmão aqui essa noite, a ele seja revelada a Tua palavra pelo Teu Espírito Santo, e nós sejamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, para que nós creiamos em Deus, o único Senhor sobre toda a terra, em Seu Filho Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou para morrer em nosso lugar, na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos uma nova vida. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar Ele exaltado. Amém. Vamos cantar Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus.
forte ao Senhor. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado sempre. É o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado nos céus. Ele exaltado, exaltado nos céus. Ele exaltado, exaltado nos céus. Glória ao nome do nosso Deus. Ele é exaltado sobre toda a terra. A verdade dele vai sempre reinar. Porque a palavra dele permanece para sempre, meus irmãos. Por isso que você pode confiar na palavra do nosso Senhor. Não há dúvida, não há culpa, não há medo, porque é Ele quem comanda toda a nossa vida. Meus irmãos, nós começamos a perceber que cada vez mais que nós caminhamos nos caminhos do nosso Pai, nós aprendemos a viver como Ele vive. Nós aprendemos que nós precisamos ser como Ele é, o mesmo caráter. Nós experimentamos a vida de Jesus. Nós vamos cantar sobre isso agora. Nós temos uma nova vida. Nós temos paz em Cristo Jesus. Então, é nele em que nós confiamos. É nele quem nós depositamos toda a nossa confiança. Nós podemos permanecer diante dele, porque é ele quem nos sustenta e ele nos levanta. Ontem e hoje e para todo sempre. Amém? Amém, meus irmãos? Creia nisso. Essa é a palavra de Deus. Se você preparou o seu dízimo e oferta, você pode trazer à frente enquanto nós cantamos em Cristo só. Em Cristo só confiarei, a minha força, luz, canção, pedra angular, firmei na tempestade ou ser. Quão grande amor, quão grande amor, profunda paz, lutas e medos ficam para trás. O meu conforto, tudo para mim, firme no amor de Cristo, enfim. Cristo só, que se encarnou, todo o poder num frágil ser. Ele o amor, Deus ofertou, até por nós se oferecer. Pois lá na cruz o próprio Deus, a sua satisfez. O meu pecado Jesus levou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada a nossa luz,
seu sangue me comprou. Não há mais culpa, não há mais morte, este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda a minha sorte, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. Firme estarei no seu poder, firme estarei no seu poder, firme estarei no seu poder. Amém, meus irmãos? Que nós confiemos nesse poderoso nome, que é o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Pastor. Boa noite, igreja. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que bom. Muito bem, meus irmãos. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16. Hoje nós vamos fechar este capítulo, onde nós trabalhamos aqui, dividindo ele em 3 partes, falando sobre a soberania de Deus. Primeiro nós falamos sobre o Deus que abre corações. Ele abriu o coração de Lídia para ouvir a palavra. Depois nós falamos sobre o Deus que liberta pessoas, aquela jovem possessa por um espírito adivinhador. E hoje nós vamos falar sobre o Deus que salva vidas. Atos, capítulo 16, nós vamos continuar de onde paramos, no verso 24, até o final deste capítulo. Diz a palavra: Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere,
sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por essa bendita palavra, e pedimos, ó Deus, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, ó Pai, abra os nossos corações e ouvidos para aquilo que o Senhor tem a tratar conosco aqui nesta noite. E realmente, ó Pai, possamos ser quebrantados, exortados, encorajados, consolados, confortados e confrontados, ó Deus, pela tua palavra, ó Pai. E vem de encontro, ó Pai, aquilo que o Senhor, ó Pai, tem para as nossas vidas. Peço que o Senhor, ó Pai, dirija a minha vida neste momento com a unção e o poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, na mensagem anterior, nós vimos Paulo e Silas confrontando não só uma escrava possuída por forças espirituais, mas indiretamente eles também estavam confrontando as estruturas de opressão humana, que muitas vezes lucram com o sofrimento alheio. Isso nos revela exatamente a soberania de Deus que traz a verdadeira liberdade em Cristo, seja essa liberdade física, emocional e principalmente espiritual. Jesus, ele nos afirma que aqueles que conhecem a verdade, eles são libertos das amarras do pecado. Irmãos, a pregação do Evangelho, ele impacta diretamente a vida das pessoas e indiretamente ele impacta esse sistema corrompido do mundo. E de certa forma, também as ideologias políticas e econômicas falhas que são marcadas pela corrupção por conta da nossa natureza caída. Como o próprio salmista ele vai descrever, os gentios se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. O cumprimento, irmãos, dessa profecia que se encontra lá no Salmo de número 2, ele se deu exatamente na vida de Jesus. Se você volta um pouquinho aqui, no capítulo 4 do livro de Atos, é exatamente dessa forma que os apóstolos interpretam essa profecia. Atos 4, a partir do versículo 24, diz aqui: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo, Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então nós vemos o cumprimento dessa profecia na vida de Jesus, mas também, consequentemente, nós podemos ver o cumprimento dessa profecia na vida de todos aqueles que também se tornam discípulos de Jesus. Porque da mesma forma que Jesus foi perseguido, aqueles que o seguem também são perseguidos. Inclusive, o texto aqui do Evangelho de João, capítulo 15, verso 18, diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu.
Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Então veja que, da mesma forma que Jesus foi perseguido, todos aqueles que se tornam seus discípulos também sofrem perseguição. As nações, irmãos, elas se enfurecem contra Cristo e o seu povo. Os povos imaginam coisas vãs. O texto diz claramente que os reis da terra se levantam. Essas nações se enfurecem contra o plano de Deus para a sua gloriosa igreja, diante dessa rebelião global, em cada coração corrompido pelo pecado, principalmente, irmãos, quando o evangelho traz liberdade à vida das pessoas. Quando o evangelho, ele liberta pessoas, ali então há mais perseguição. E hoje a igreja, ela enfrenta exatamente resistências semelhantes. Ela enfrenta perseguições em regimes opressores, divisões ideológicas que escravizam mentes e ataques aos valores eternos. Nós temos visto isto de forma sutil acontecendo ao nosso redor. Só que, irmãos, é importante destacar uma coisa aqui. Nós precisamos entender algo. Nós não estamos aqui para defender lado A ou lado B. Nós não somos nem de direita e nem de esquerda. Nós não defendemos comunismo nem capitalismo diante desse mundo politizado e dividido. O que nós fazemos é pregar a palavra de Deus. A palavra que não se deixa ser corrompida por essas ideologias humanas, políticas, partidárias, pelos sistemas econômicos, seja qual for esse tipo de sistema. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. E nós vemos aqui que Paulo e Silas, eles vão louvar a Deus na prisão, provando então que a verdadeira liberdade, ela não está condicionada a regimes, ela não está condicionada a impérios, ela não está condicionada a governos. Pelo contrário, a verdadeira liberdade, ela está condicionada à adoração ao único e verdadeiro Rei, que está assentado no trono e que governa todo o universo. O Salmo que foi lido aqui logo no início do culto, há um texto bem conhecido que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É esse Senhor que governa, é esse Senhor que está assentado no trono. Por isso nós devemos permanecer firmes no Evangelho. Um Evangelho que transcende rótulos. Um Evangelho que não é definido por aquilo que as pessoas pensam, mas é um evangelho onde nós praticamos o amor de forma voluntária, onde nós somos mordomos fiéis daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, enquanto Ele liberta os cativos na sociedade, cativos pelas ansiedades, pelas explorações espirituais disfarçadas e até mesmo pelos sistemas corrompidos. Então, irmãos, que proclamemos a Cristo, esse verdadeiro libertador e salvador. E essa passagem que nós lemos aqui, ela então vai nos desafiar a pensar um pouquinho mais sobre a nossa fé, a olhar um pouquinho mais para a nossa oração, a olharmos um pouquinho mais para a nossa confiança na soberania de Deus, para a nossa disposição em testemunhar mesmo diante de circunstâncias difíceis. Porque como igreja, nós somos chamados, irmãos, a reconhecer que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. E o Evangelho, como a própria palavra diz, é loucura para o mundo.
A nossa fidelidade a Cristo é que deve prevalecer, independentemente das condições em que nós iremos ou poderemos ficar por conta da nossa fé que expressamos na palavra que nós cremos. Nessa noite nós vamos aprender aqui que a verdadeira liberdade, ela ultrapassa as cadeias de uma prisão. E a primeira coisa que eu destaco aqui, irmãos, é justamente a soberania de Deus na prisão. Paulo e Silas, eles destruíram a esperança de lucro dos senhores da jovem adivinhadora. No verso 19, nós vimos ali, vendo os seus senhores, e se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, a presença das autoridades. A partir desse momento, então, eles passam a ser perseguidos. Eles são arrastados, maltratados, açoitados e presos. Irmãos, até esse momento, as perseguições que Paulo e seus companheiros sofriam vinha da parte dos judeus. Mas aqui, nós vemos que é a primeira ocasião em que ele é alvo de perseguição também dos gentios. Os gentios aqui, aproveitando que os judeus não eram bem vistos por Roma, eles então criaram uma acusação política, dizendo que Paulo e seus companheiros estavam perturbando a cidade. Uma acusação que também era cultural e religiosa, porque eles estavam dizendo que Paulo e Silas estavam ensinando costumes ilegais para os romanos. Os donos, irmãos, daquela jovem, eles não contaram a verdade daquilo que Paulo havia feito, de que ele apenas tinha libertado aquela jovem. Mas eles procuraram inventar uma história para prejudicá-los. Eles criaram uma narrativa baseada na política, na cultura e na religião em que eles estavam inseridos. E essa estratégia, ela também foi usada contra Jesus, quando ele foi condenado pelos líderes judeus. Da mesma forma, irmãos, Jesus também foi acusado política e religiosamente. Se nós formos aqui para o Evangelho de Lucas, capítulo 23, diz assim: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: este homem, pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributos a César, e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Jesus também foi acusado da mesma forma que Paulo e Silas o foram. No fundo, irmãos, o Evangelho, ele incomoda quem lucra com práticas imorais. O Evangelho, ele incomoda quem explora a fé das pessoas. O Evangelho, ele incomoda os sistemas que escravizam as pessoas. Porque sempre que isso acontece, surgem queixas que são falsas e resistência forte a essas mudanças. Aonde o Evangelho passa a trazer transformação, não somente na vida das pessoas, mas consequentemente no ambiente em que ela está vivendo, pela transformação que ela está tendo, ela passa então a ser perseguida naquele ambiente em que ela está. Um dos aspectos mais reconfortantes desse governo soberano de Deus sobre o universo é justamente a habilidade que ele tem de transformar situações mais difíceis em bênçãos na vida dos seus servos. Irmãos, o nosso Deus, ele é tremendo, ele consegue transformar uma situação que para nós é totalmente desfavorável, muitas vezes até desesperadora, mas ele consegue transformar isso em bênçãos para as nossas vidas.
Isso é especialmente verdadeiro quando o povo dele enfrenta perseguições e dificuldades. Veja, por exemplo, o caso de José. Deus levantou José em meio a um povo escravizado espiritualmente, em suas crenças e na sua religião, para trazer ao seu povo e também aos outros povos salvação. Embora dentro de um contexto ali familiar, mas havia uma ação maior de Deus, olhando não somente para a vida de José, olhando não somente para a vida do seu povo, mas para todos aqueles que ali estavam em volta deles, para que todos pudessem reconhecer quem é Deus. Nós também podemos ver isso em Esther. Deus levantou Esther numa nação ímpia para proteger o seu povo de ser destruído. É interessante que o relato de Esther, e o livro de Esther é o único livro da Bíblia que não cita o nome de Deus diretamente. Você pode ler o livro de Esther, você não vai ver ali citando Deus diretamente. Mas Deus está agindo, Deus está intervindo. Foi Ele que colocou Esther no palácio, porque Ele já sabia o que estaria por acontecer. E para evitar a destruição do seu povo, Esther então foi levantada como rainha. Nós podemos ver isso na vida de Daniel. Deus levantou Daniel para mostrar que Ele é soberano, que Ele é quem governa as nações. Daniel foi um homem em que ele esteve por 3 reinados diferentes, onde Deus usou a vida dele para mostrar que Ele é soberano. Muitas vezes, até mesmo a raiva, irmãos, e a oposição humana, elas são usadas por Deus para promover o louvor e a glória ao seu nome. O Salmo de número 76, versículo 10, ele diz assim: pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Esse salmo é interessante porque o contexto dele, irmãos, é um louvor a Deus depois da derrota de Senaqueribe, aonde Deus enviou um anjo que matou 185.000 soldados assírios. O que o salmo está dizendo é que a ira daqueles homens, que inclusive foram até Jerusalém confrontar a Deus, aonde eles se apresentaram diante do muro, zombando ali da fé dos judeus, Deus então ele intervém, mostrando que até mesmo a ira humana é usada para o louvor da sua glória. E o ato mais cruel, irmãos, da opressão e confrontação espiritual foi a morte de Jesus. Humanamente falando, o assassinato de Jesus, o Filho de Deus. Contudo, aquilo que parecia ser uma tragédia, foi o meio que Deus usou para trazer a salvação para a humanidade. Veja como Deus, Ele tem a capacidade de transformar situações desfavoráveis, totalmente contrárias àquilo que nós esperamos e buscamos, em bênçãos para o seu povo, em bênçãos para a nossa vida. No Pentecostes, Pedro afirmou que Jesus foi aprovado por Deus com milagres e sinais, que ele foi entregue por seu plano e crucificado pelos homens ímpios. Porém, esse mesmo Deus o ressuscitou, vencendo a morte, mostrando que a vitória de Deus sobre qualquer mal é maior do que qualquer oposição. Agindo Deus, quem impedirá? Nada pode impedir, irmãos, a ação de Deus. A acusação de que Paulo e Silas estavam pregando costumes proibidos aos romanos era tecnicamente verdadeira.
Nisso não havia falsidade. Aqueles homens estavam, de certa forma, dizendo a verdade. Porque existia uma lei naquela época que vetava práticas religiosas estrangeiras que não eram sancionadas pelo Estado. Embora essa lei, geralmente, ela nem sempre era aplicada. E lembre-se que Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos, uma colônia romana, onde a maioria das pessoas que moravam ali eram romanos, tinham direitos e cidadanias romanas. Mas nós vemos aqui, irmãos, que a alegação de que eles estavam causando tumulto na cidade não passava de uma invenção, baseada apenas na raiva por causa dos prejuízos financeiros e não em fatos concretos. A ação daqueles homens foi dura e foi rápida. Os magistrados, que eram os juízes, eles nem mesmo se deram ao trabalho de investigar. Eles apenas condenaram Paulo e seus companheiros. Mandaram açoitá-los e jogá-los na prisão. E Paulo e Silas, eles sofreram com essa dor e com essa humilhação, sendo presos de forma cruel. Mas ainda assim, irmãos, mesmo no escuro daquela prisão, mesmo com as costas ardendo pelos açoites, porque, irmãos, quando o texto diz para nós ali que a multidão pegaram Paulo e Silas, as vestes deles foram rasgadas e eles foram açoitados em praça pública. E o açoite era literalmente chibatadas levadas nas costas, ao ponto de deixar marcas, vergões, que chegavam a sangrar. Foi assim que eles castigaram Paulo e Silas. Eu lembro que, certa vez, eu não sei qual era a arte que eu e meus irmãos a gente havia aprontado. Eu sei que depois a minha mãe descobriu. E aí, como diz, a cinta comeu. Mas, irmãos, eu lembro que na época, era a época de frio, eu estava com uma blusa, dessas blusas que era mais fofinha, tipo com enchimento. Eu não falei nada, mas as cintadas que eu levei não doeu. Porque a blusa protegeu. Mas não foi assim com Paulo e Silas. As vestes deles foram rasgadas. Eles foram açoitados em praça pública. Mas mesmo ali, irmãos, com os pés acorrentados e presos, Paulo e Silas, eles continuaram evangelizando no cárcere. Irmãos, no lugar mais improvável, aconteceu um culto com um final extraordinário. Irmãos, Paulo e Silas, eles foram colocados literalmente na masmorra, porque as prisões daquela época, elas tinham níveis diferentes. Paulo e Silas foram colocados no nível mais baixo, aonde praticamente nem havia luz. Foram ali que eles foram colocados. Mas mesmo estando ali, eles continuaram evangelizando. E eles prestaram o culto a Deus. Isso nos faz lembrar, irmãos, da soberania de Deus sobre todas as circunstâncias. Porque mesmo quando Paulo e Silas estavam presos, Deus tinha um propósito maior. A prisão, que parecia ser uma derrota, era, na verdade, o palco da ação de Deus. Foi exatamente o lugar onde Deus agiu. Porque, irmãos, Deus pode usar até as trevas mais densas para cumprir com os seus propósitos. Há um texto no livro de Isaías, bem interessante. Diz assim: eu, falando do Senhor, formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça.
Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Só para os irmãos entenderem o contexto dessa palavra de Isaías. Deus estava anunciando Ciro, o rei da Pérsia, como seu instrumento para libertar Israel do cativeiro babilônico, mesmo sem Ciro conhecê-lo. Irmãos, isso vai contrastar justamente com a questão da luz e paz, ou seja, a prosperidade para o povo de Israel, com as trevas e o mal, o juízo sobre Babilônia, provando que não há outro Deus além do Senhor. Esse verso aqui, ele não se refere ao mal moral, mas a calamidades físicas, como guerras, desastres, aflições, que muitas vezes são permitidas e até providenciadas por Deus para julgar e disciplinar. Nós sabemos que Deus, ele não é o autor do pecado, mas ele governa, irmãos, sobre os eventos adversos, sendo o mal consequência e resultado da queda. Deus, ele não promove o pecado, mas até mesmo no pecado ele age. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o que nós aprendemos com isso? Na nossa vida, nós também enfrentamos prisões espirituais, prisões emocionais e muitos até prisões físicas. Essas prisões podem ser doenças, podem ser perseguições, podem ser perdas ou dúvidas que você tenha. Mas a mensagem aqui é muito clara, irmãos. Nada escapa ao controle soberano de Deus. A sua vida está nas mãos do Senhor. Ele é o Senhor, mesmo nas prisões. Por isso que nós devemos confiar que mesmo na prisão, Deus está agindo para que tudo seja feito para o seu louvor e para o bem dos seus escolhidos. E aqui eu levanto algumas perguntas para que você possa refletir. Você realmente crê que Deus, ele é soberano nas suas dificuldades? Você realmente crê que Deus, ele está agindo nas suas adversidades? Então, qual tem sido a sua reação quando as circunstâncias parecem ir contra você? Se você crê, irmãos, que Deus, ele está agindo na adversidade da sua vida, seja ela qual for, como você reage diante disso? Como você responde a isso? Será que você responde com confiança e descanso em Deus? Porque você sabe que mesmo na doença ele está agindo? Porque você sabe que mesmo no desemprego ele está agindo? Mesmo na dificuldade que você está passando, ele está agindo? Você reage com essa confiança? Você reage com esse descanso? Ou será que você reage com reclamação e ansiedades? Por que eu, Senhor? Por que comigo? Por que eu estou passando por isso? O que foi que eu fiz? Irmãos, se nós dizemos que Deus, ele é soberano, ele está no controle, por que então, diante das dificuldades, muitas vezes nós murmuramos, nós reclamamos, ao invés de confiar e descansar no Senhor? Paulo e Silas estavam descansando em Deus, mesmo depois de serem injustamente acusados, açoitados e presos.
O texto diz que eles estavam louvando ao Senhor. A nossa esperança, ela não está na libertação imediata, mas na soberania de Deus, que age de forma perfeita e sábia, cumprindo com sua vontade e propósito em nossas vidas. Muitas vezes, Deus, Ele não vai tirar você do deserto que você está passando. Mas de uma coisa você pode ter certeza: Ele vai estar com você no deserto que você estiver passando. Essa é a diferença, irmãos. Essa é a diferença. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não terei medo, porque eu sei que o Senhor está comigo. A minha confiança está no Senhor. E aí nós vamos para a segunda lição. O louvor que move os céus e faz a terra tremer. Irmãos, não há lugares nem tempos que sejam maus para orar, se o coração for elevado a Deus. Não importa qual é a situação, mas se o seu coração estiver no Senhor, ali é o lugar para você orar e louvar a Deus. À meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e eles cantavam com alegria. Independentemente das dificuldades que eles estavam passando. Como eu disse, costas ardendo pelas chibatadas e pés presos no tronco. Essa alegria que eles tinham, irmãos, não vinha deles. Essa alegria, ela vinha de uma fonte maior do que a situação que eles estavam vivendo. Essa alegria vinha do céu. Porque a verdadeira alegria, ela vem de estar cheio do Espírito Santo. Porque ela é uma das características do fruto do Espírito. Alegria. Quando nos entregamos ao controle de Deus, nós podemos sentir alegria, até mesmo em momentos difíceis. Veja o que Jesus diz aqui, Evangelho de João, capítulo 15, verso 11, ele diz: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Para que a minha alegria esteja em vocês, e a vossa alegria seja completa. Muitas vezes, irmãos, o problema de quem se sente triste não são as circunstâncias, mas é a ausência de uma vida guiada pelo Espírito Santo. O problema da tristeza muitas vezes não é a situação que eu estou passando, mas é a minha vida de intimidade com Deus, de entrega, de submissão. A atitude de Paulo e Silas nos ensina que a nossa forma de viver, ela está diretamente ligada ao nosso entendimento de Deus. Então saiba que o que você pensa sobre Deus e sobre as suas adversidades revela muito mais sobre você do que sobre Ele. Você consegue entender isso? O que você pensa sobre Deus e sobre as suas adversidades vai revelar muito mais sobre você do que sobre Deus. Porque Deus continua sendo Deus. A sua perspectiva da situação revela mais sobre a sua fé do que sobre o Deus que você diz crer. Porque se você diz que Ele é soberano e Ele está no controle da sua vida, mas quando a adversidade vem,
Você deixa a ansiedade tomar conta do seu coração. Você deixa o desespero tomar conta da sua vida. Isso está revelando muito mais sobre você do que sobre o Deus que você crê. Paulo e Silas foram presos, açoitados, jogados na prisão, mas mesmo enfrentando dor e sofrimento, eles não perderam a paz e nem a esperança. Ao invés deles se desesperarem ou reclamarem, o que foi que eles fizeram? Eles escolheram louvar e orar. Tem um hino bem pentecostal. Cassiane. Está chorando? Louve. Louve, irmãos. Foi isso que Paulo e Silas fizeram. E eles transformaram a prisão, irmãos, num momento de adoração. Os cânticos e orações mostraram que mesmo nas dificuldades, eles confiavam que Deus é quem estava no controle. E desta forma eles demonstraram que a fé pode transformar qualquer situação. Quando Jesus estava com os seus discípulos, lá naquele barco, e de repente uma tempestade se levanta, ventos muito fortes. Os discípulos entram em desespero. E olha que havia ali homens experimentados no mar, homens que eram pescadores. Eles entram em desespero e eles vão fazer o quê? Acordar Jesus. Estava ali, dormindo no barco. Quando eles acordam, Jesus, desesperado, Senhor, nós vamos morrer aqui, o Senhor não vai fazer nada. Jesus então se levanta, pede ao mar que se acalme, e o texto diz que há uma bonança, e literalmente a palavra bonança ali é aquela calmaria como se nada tivesse acontecido. E aí ele vira para os discípulos e diz o quê? Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Irmãos, muitas vezes nós estamos com Jesus no barco e ainda assim nós ficamos desesperados. Senhor, nós vamos morrer aqui. O que será da minha vida? Em momentos de luta e adversidade, a oração e o louvor são armas poderosas para descansar e declarar a sua confiança em Deus. O salmista, ele diz, louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Ele ainda diz, no Salmo de número 42, revelando a angústia da sua alma, mas também dizendo para ela, não perder a confiança. Porque ele diz aqui, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. É como se o salmista estivesse conversando consigo mesmo. Por que eu estou assim desesperado? Por que eu estou assim tão preocupado? Devo esperar no Senhor. É nele que eu me alegro, é nele que eu me exulto. O profeta Abacuque, num texto bem conhecido, que nós muitas vezes também cantamos, porém muitas vezes nós pouco vivemos. Ele diz, no final
da sua oração. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, ou por lugares altos. Esse é o Deus, irmãos, que você serve. Louve ao Senhor. Mesmo presos, Paulo e Silas, eles não se lamentaram. Eles não reclamaram. Mas eles adoraram a Deus. Bem diferente de muitos de nós. Essa atitude revela uma fé que confia na soberania de Deus, mesmo quando tudo parece desfavorável. Irmãos, a fé cristã, ela revela sua nobreza de caráter quando ela triunfa sobre e nas circunstâncias. Eu sempre costumo dizer que você só vai saber se a sua fé é verdadeira ou não quando você estiver passando pela prova. Porque é ali que você vai realmente mostrar se você confia no Deus que você diz crer ou não. Se você descansa no Deus que você diz que é soberano, está no controle ou não. Somente um coração cheio do Espírito Santo é que consegue cantar em meio a tanto sofrimento. O louvor na adversidade, irmãos, é uma testemunha poderosa para o mundo. Porque, irmãos, pensa comigo, quem é que canta quando está sofrendo? Quem é que canta quando está morrendo? Mas Paulo e Silas, eles cantaram. E isso serviu de testemunho. Porque o texto diz claramente, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Provavelmente aqueles companheiros eram pessoas que já estavam ali. Talvez na perspectiva deles, por não conhecerem o Deus que Paulo e Silas criam, eles já tivessem ali reclamado muitas vezes, murmurado muitas vezes. E de repente chega ali dois homens que, ao invés de fazer o que eles também faziam, eles começam a cantar e louvar ao Senhor. Eu fico imaginando a cabeça daqueles homens, esses dois estão loucos. Como é que pode? Eles estão aqui com as costas ardendo dos açoites que eles levaram, com os pés presos no tronco, e eles estão aqui orando e cantando. O louvor serve de testemunho, irmãos. Porque quando cantamos ao Senhor em meio às dificuldades, nós proclamamos que a nossa esperança ela não está nas circunstâncias, mas ela está em Deus, que é digno de todo louvor, de toda adoração. E diante da manifestação de louvor e adoração de Paulo e Silas, Deus se move sobrenaturalmente. Ele então faz o chão tremer e as cadeias se romper. O socorro do céu veio em forma de terremoto na terra. Irmãos, isso aqui não foi uma catástrofe. Foi uma intervenção de Deus. Foi um livramento do Senhor. Agora entenda, os cristãos, eles não celebram suas dificuldades, mas eles se alegram nelas porque eles sabem que a verdadeira alegria vem da certeza de quem é que está no controle.
Eu não fico feliz porque eu estou passando pela dificuldade. Eu estou feliz porque mesmo passando pela dificuldade, eu sei quem é que está conduzindo a minha vida. Eu sei quem é que está no controle da minha vida. É por isso que eu fico alegre. Não é porque eu estou passando pela dificuldade. Não é porque eu estou enfrentando talvez uma doença ou alguma outra coisa difícil. Mas é porque eu sei quem está dirigindo a minha vida. Tiago vai dizer: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Irmãos, você se alegra porque você sabe que depois que você passar por aquela dificuldade, você vai crescer na sua fé. Você vai crescer na sua confiança em Deus, e você vai ter um testemunho para dar para que Deus seja honrado e glorificado. E o que nós aprendemos aqui, será que você tem demonstrado fé e louvor mesmo nas dificuldades? Ou será que você tem murmurado e reclamado que Deus esqueceu de você? A nossa oração, ela deve ser contínua, e o nosso louvor deve ser espontâneo. Adoração, irmãos, não deve ser apenas em resposta a uma bênção. Adoração é a expressão de uma confiança na soberania de Deus, mesmo no meio da dificuldade. Por isso que, como igreja, nós somos chamados a cultivar uma vida de adoração e louvor, e não a ficar à mercê de circunstâncias adversas. Na carta aos Filipenses, aonde estava Paulo quando escreveu a carta aos Filipenses? Na prisão. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava na prisão. Mas sabe sobre o que ele mais fala nessa carta? Contentamento e alegria no Senhor. E ele vai dizer lá no capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas com orações e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Que tipo de louvor você tem apresentado na sua vida? Será que a sua oração revela dependência de Deus ou desesperança? O louvor na adversidade, irmãos, é uma arma que move o coração de Deus e influencia o mundo ao nosso redor. A terceira lição que nós podemos aprender aqui é a ação poderosa de Deus para converter um coração endurecido. Irmãos, o terremoto foi a maneira que Deus usou para abrir portas fechadas e quebrar corações endurecidos. Deus, ele sacode aqueles que estão adormecidos. Ele mostra o seu poder muitas vezes de formas surpreendentes. Da mesma forma que ele abriu o coração de Lídia durante uma pregação, aqui Deus usa um terremoto para quebrantar o coração daquele carcereiro. Deus, ele age de diversas maneiras, mas sempre tem um objetivo: tocar e mudar vidas. O carcereiro,
que era responsável pela segurança dos presos, ele enfrentou uma situação difícil. Porque se um daqueles presos fugisse, a sua própria vida estaria em risco. É por isso que aqui no verso 27 diz: o carcereiro o despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. É por isso, irmãos, que ele optou pelo suicídio, para evitar a vergonha e a angústia. Mas isso não salvaria a sua alma. Na Roma antiga, era comum pensar que a vida ela não tinha mais valor. E muitos até sugeriam o suicídio como solução para os fardos diários. Não está aguentando essa vida? Se mata. Está difícil demais? Se mata. Era assim que muitas vezes as pessoas pensavam naquela época. Está achando que está difícil? Se mata. Mas, irmãos, as palavras de Paulo, aquele carcereiro: não te faças nenhum mal. Isso traz aqui, irmãos, uma mensagem de esperança para quem pensa em desistir. Está passando por luta? Não faça nenhum mal para você, não. Está difícil? Não desiste, não. Não pensa em tirar a tua vida, não. Satanás, irmãos, estava em ação aqui. Porque se aquele carcereiro tivesse tirado a sua vida, ele teria ido para o inferno. Se Paulo não tivesse gritado e impedido de fazer isso, aquele carcereiro assustado com essa virada inesperada dos acontecimentos, ele pede luz, ele entra correndo e tremendo de medo. Ele se ajoelha diante de Paulo e de Silas e faz a pergunta que vai mudar a sua vida: o que hei de fazer para ser salvo? O que eu tenho de fazer para ser salvo? Atordoado pelo terremoto, ele percebeu que algo sobrenatural havia acontecido. E o carcereiro, quando ele testemunha a libertação daqueles presos, ele fica assustado, mas ao mesmo tempo ele é impactado pelo poder de Deus. Paulo e Silas, ao permanecerem calmos, eles mostraram que a sua fé não dependia das circunstâncias, mas ela estava nas mãos de Deus. Irmãos, o cárcere físico foi transformado numa oportunidade de evangelismo, levando o carcereiro a crer em Jesus. O texto diz aqui: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O milagre é um sinal do reino de Deus. É uma oportunidade de testemunhar do poder de Deus. Aquilo que nós chamamos de milagre, a Bíblia chama de sinais, de uma manifestação do reino de Deus aqui na terra. É o poder de Deus agindo e intervindo na vida das pessoas. Seja para curar, restaurar ou libertar vidas. Esse relato mostra que Paulo e Silas, eles eram homens livres. E quem realmente estava preso era aquele carcereiro. Era ele quem estava preso. Paulo e Silas estavam livres. Aquele homem estava preso a uma vida sem propósito. Aquele homem estava preso a uma vida sem sentido. E quantas pessoas que você não conhece que estão assim? Presas numa vida sem propósito e sem sentido. Aquele homem estava preso às suas crenças limitantes. Ele estava preso
as estruturas pecadoras e opressoras como era de Roma. Mas, irmãos, quando o evangelho ele é pregado aos corações preparados por Deus, os resultados são inevitáveis. O carcereiro e cada membro da sua família, eles foram salvos por crerem no evangelho. Esse texto aqui não é uma promessa de que se você crer, a sua família também será salva. Ele está dizendo que se você crer, o impacto sobre a sua vida poderá ser tão grande que levará a sua família também a crer para que eles também sejam salvos. E foi o que aconteceu aqui na vida deste homem. O impacto foi tão grande que não somente ele creu, mas toda a sua casa também creu e todos foram salvos. E o resultado foi o batismo de toda aquela família e o serviço ao próximo. Os irmãos devem ter reparado nas mensagens que todas as vezes que alguém se converte, ele é batizado. E a ação dessa pessoa depois é servir. Eu quero servir. Veja o caso de Lídia. Lídia, depois que se converte, ela é batizada e o que ela faz? Oferece a casa dela para que Paulo e Silas e seus companheiros fiquem ali. Da mesma forma acontece com esse homem. O texto diz aqui, lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. E aqui, irmãos, nós aprendemos que a nossa verdadeira liberdade, ela está em Cristo. E essa liberdade, ela se reflete na nossa conduta e no nosso testemunho. Mesmo na prisão ou na adversidade, nós podemos proclamar a soberania de Deus e testemunhar a esperança que nós temos em Cristo. É por isso que, como igreja, irmãos, nós somos chamados para sermos testemunhas do poder de Deus, mesmo em ambientes de opressão e de perseguição. Nós devemos fazer como Josafá, o rei Josafá, que diante ali de uma batalha, rendeu graças e adorou ao Senhor, e o Senhor lhe deu a vitória. Ele não precisou levantar uma arma sequer. Nós temos que fazer, irmãos, como Daniel, que mesmo ao ser jogado na cova dos leões, ele foi fiel a Deus. Da mesma forma, os seus amigos, quando foram jogados na fornalha ardente, eles permaneceram fiéis. Nós devemos fazer, irmãos, como Davi diante de Golias, que declarou a sua vitória em nome do Senhor dos Exércitos, porque ele diz, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Você tem visto as oportunidades de testemunhar do poder de Deus na sua vida em meio às dificuldades? Como você tem usado as suas experiências adversas para falar desse poder de Deus às pessoas ao seu redor? Como você tem mostrado a sua confiança em Deus mesmo diante das dificuldades? E por fim, nós temos aqui a última lição, que é uma resposta de ousadia e coragem contra a opressão e os sistemas corruptos. Paulo, irmãos, não queria que eles fossem soltos como se nada tivesse acontecido. Paulo não buscava vingança. Paulo buscava justiça. Porque ele não queria que os maus tratos sofridos por ele e Silas criassem um precedente que pudesse prejudicar outros cristãos. É por isso que para eles partir, entre aspas, pacificamente,
poderia abrir espaço para tratamentos injustos e abusivos por parte das autoridades no futuro. E o que Paulo faz? Paulo usa dos seus direitos de cidadão romano para defender a fé dos cristãos. Nós lemos aqui, os homens disseram, soltem eles. E Paulo diz, não. Eles nos acusaram injustamente. Eles nos açoitaram em praça pública. Eles nos prenderam sem julgamento e agora acha que é assim, pode soltar e vai embora? Eles que venham aqui nos soltar porque somos cidadãos romanos. E lembre-se, ser cidadão romano era ter direitos, era ter privilégios, e Paulo fez uso disso para defender a fé, não para benefício próprio. Ele estava defendendo a fé. Porque se ele abrisse mão desse direito naquele momento, isso ia abrir precedente para que outros cristãos também fossem perseguidos, da mesma forma que ele foi, de forma injusta. Paulo utilizou os seus direitos de cidadãos romanos para mostrar respeito ao Evangelho e à nova igreja que estava se fundando. Se ele tivesse deixado a cidade silenciosamente, os cidadãos daquela cidade poderiam pensar que ele era culpado. Isso com certeza iria prejudicar o trabalho daquela igreja. Então, irmãos, não há nada de errado em você, como cristão, exercer os seus direitos legais, desde que o faça com o objetivo de promover a causa de Cristo. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Este verso, ele equilibra os direitos e deveres civis com a lealdade espiritual. Eles poderiam ter saído silenciosamente, mas eles preferiram confrontar a injustiça e testemunhar sua cidadania romana. Mas muito mais do que isso, era reafirmar ainda mais a sua identidade como cidadãos dos céus, com seus direitos e seus deveres. E aqui nós aprendemos, irmãos, que a fidelidade à missão é essencial. Nós devemos defender a justiça, defender a verdade e proclamar o Evangelho com coragem. Nossa identidade em Cristo deve nos levar a agir com integridade, com fidelidade, mesmo diante da pressão e da opressão, mesmo diante de perseguição e ameaça. E aí eu pergunto, você tem sido fiel à sua missão de testemunhar e viver a verdade do Evangelho? E aqui uma reflexão para nós como igreja. Como podemos fortalecer nossa fidelidade e coragem diante de uma sociedade cada vez mais hostil? Como podemos combater a injustiça de um sistema corrompido sem corromper o Evangelho? Sabe como podemos? Sendo fiéis à palavra. Não se deixando ser corrompidos pelo sistema. E nem fraquejando diante das injustiças. Mas vencendo o pecado nas nossas próprias vidas. E vivendo a liberdade que Cristo nos deu. Jesus, ele veio ao mundo revelando o poder de Deus. Um poder que liberta as pessoas do pecado e que as fortalece para enfrentar os desafios da vida. O seu objetivo não era apenas criar uma nova ética com base nos valores do reino de Deus, mas é oferecer salvação e esperança. Irmãos, hoje, em tempos de mudança e instabilidade, a resposta mais segura ainda continua sendo: crê no Senhor Jesus e será salvo. Da mesma forma que Paulo aconselhou
aquele carcereiro. Essa é a mensagem que traz paz e segurança, mesmo no meio das crises do mundo. Porque quem confia em Jesus, irmãos, mantém a esperança, sabendo que apesar das dificuldades, existe um propósito maior e uma certeza de que a salvação é possível para todos os que nele creem. Há um texto do Evangelho de Isaías, capítulo 26, verso 3 e 4, que diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Irmãos, esse texto mostra para nós a soberania de Deus. Esse texto mostra para nós que a oração, o louvor e a fidelidade são armas que Deus nos dá para vencermos as batalhas. Somos desafiados a confiar na soberania de Deus, a louvar e orar mesmo nas dificuldades, testemunhando com coragem e fidelidade. Então tenha sempre em mente, irmãos, que Deus é quem está no comando da sua vida. É Ele quem abre as portas para que os nossos problemas sejam resolvidos, para que a gente possa compartilhar do Evangelho, para alcançar a salvação daqueles que ouvem, para fortalecer a igreja. Esse núcleo da igreja de Filipos formou-se a partir de uma mulher rica, uma jovem escrava e um carcereiro romano. Isso mostra que Deus alcança qualquer pessoa, irmãos, em qualquer nível da sociedade. Então, irmãos, que nós possamos fazer como Paulo e Silas, cantar a Deus, mesmo na noite mais escura. Lutar com fé na adversidade, proclamar a glória do Senhor em todas as circunstâncias, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Em Cristo, irmãos, nós encontramos a verdadeira liberdade da escravidão do pecado, o perdão e a libertação da culpa do pecado, e a justificação pela fé da condenação do pecado. É em Cristo que nós vivemos a liberdade. É em Cristo que nós temos nova vida, para viver uma vida nova, mas com um olhar naquilo que é eterno, e não somente naquilo que é presente. Que nós possamos ter a nossa fé firmada em Cristo, vivendo essa liberdade e proclamando essa verdade, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos pela tua fidelidade. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. A cada instante, a cada momento, o Senhor está agindo, o Senhor está intervindo, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Que nós possamos, ó Deus, ter a nossa fé firmada na rocha. Os nossos pés, ó Deus, realmente enraizados em Cristo. A nossa mente, ó Deus, cheia da tua palavra. O nosso coração preenchido com o teu amor. E possamos ser submissos, ó Deus, à direção do teu Espírito Santo em nossas vidas. Enfrentando, ó Deus, todas as lutas e adversidades, sabendo que é o Senhor quem está no controle de todas as coisas. É o Senhor quem está conduzindo, ó Pai, cada passo. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe nisso. Que possamos manter a nossa fé firme, sem vacilar e nem tropeçar, mantendo os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E não desanimemos,
diante, ó Pai, das adversidades que sobrevêm sobre as nossas vidas. Mas que tenhamos os nossos olhos naquilo que é eterno. Que tenhamos os nossos olhos, ó Deus, voltados para Ti. O Senhor, que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por isso nós Te bendizemos. E que nós possamos proclamar essa verdade, não cedendo, ó Pai, às injustiças desse mundo, mas abrindo a nossa boca para falar do Evangelho que traz paz, que traz segurança, que traz certeza, e que traz, ó Deus, a esperança de que tudo isso aqui um dia vai passar. E chegará um dia em que o Senhor fará novas todas as coisas. E ali não haverá choro, nem dor, nem sofrimento e nem morte. Somente a presença do Senhor. Mas que até lá, nós continuemos firmes, buscando essa presença que nos fortalece a cada dia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Alguns avisos. Lembrando que toda última segunda-feira do mês, nós temos o nosso culto de oração aqui na igreja às 7h30. Então, como amanhã vai ser a última segunda-feira do mês, nós vamos ter aqui o nosso culto de oração, um tempo que a gente tira para realmente estarmos orando, intercedendo, colocando diante de Deus as nossas vidas e também as nossas necessidades. Né? E você está convidado para estar conosco amanhã, neste culto de oração. Essa semana tem GDC, tá bom? Próximo quarta-feira, nós vamos ter o nosso GDC, vai ser na casa do Ivan e da Rafaela, depois a gente vai estar ali divulgando, também no grupo do WhatsApp. Mas não deixe de participar, nós estamos estudando um material muito bom, chama Mente de Cristo. Nós temos trabalhado, irmãos, justamente esse assunto, a liberdade que nós temos em Cristo. Então é importante que você possa estar conosco. Se você tiver alguma dificuldade com relação aí à locomoção, entre em contato com a gente dá um jeito aí de providenciar uma carona para que você possa ali estar conosco. Mas não deixe de participar, de estar conosco, tá bom? Próximo sábado nós temos um encontro de homens, estamos programando aí um almoço e um churrasco aqui na igreja. Encontro de homens é sempre assim, ou acaba em pizza ou acaba em churrasco. Né? Diferente de encontro de mulheres, né? Homens não, homem é sempre pizza e churrasco. Então a gente está fazendo a programação, a gente só está acertando ali os ajustes de horário, mas a gente vai fazer aqui na igreja mesmo, próximo sábado, tá bom? Aí a gente vai ter um tempo para poder estar junto aqui também. Tem mais algum aviso? Não? Ok, são esses os avisos dessa semana. Vamos nos colocar de pé. Quero agradecer àqueles que estiveram nos visitando nessa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. São muito bem-vindos aqui. Depois os irmãos aí não deixem de abraçar e cumprimentar também os nossos visitantes, tá bom? Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, Senhor, por este tempo que passamos aqui. Somos gratos a ti pelo mover, ó Pai, do teu Espírito Santo em nossas vidas. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada na presença do Senhor, sendo conduzidos, ó Pai, pelo teu Espírito, ó Pai, com sabedoria, com discernimento nas decisões que nós iremos tomar, ó Pai, durante esta semana, para que o teu nome seja glorificado, ó Pai, acima de todas as coisas. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações e a comunhão do teu Espírito Santo seja com o teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença do Senhor.